Fala, igreja, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Na Fé Podcast, nossa resenha cristã. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. Eu, que sou suspeito em falar, porque admiro a história de vida dela. Ela que serviu a comunidade por muitos anos, lecionando como professora de matemática e também tem uma história longa aí, auxiliando diretamente em abertura de igrejas. Então, estou aqui hoje com a pastora Maria Helena. Seja muito bem-vinda, pastora. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui junto com todos os ouvintes. E hoje a gente vai estar falando de um tema muito bacana que vai agregar muito na sua vida, que é de criatura para filha. Mas antes, eu quero aqui agradecer os nossos apoiadores que acreditam no nosso trabalho e nos incentivam a estar trazendo pessoas para compartilhar a sua caminhada de fé. Entre eles, hoje eu quero destacar dois, que é o MTA, provedor de internet. Eu particularmente uso já há mais de 7 anos essa empresa como provedora de internet aqui da minha casa. E super indico, trabalho excelente, pós-venda excelente. Você precisa de qualquer apoio, manutenção, eles estão sempre prontos para dar o devido suporte. Então você pode entrar em contato com eles, planos mensais aí muito acessível e com internet com muita velocidade e qualidade. Então entre em contato com eles aqui pelo telefone e também no QR Code você pode conhecer a página do Instagram. Também quero aqui agradecer a Schultz Agro e Jardim, que também está apoiando o nosso projeto. Eles que trabalham com paisagismo, fazem todo o trabalho de criação, decoração do jardim da sua casa. Também contam com uma estrutura muito bacana, onde você pode estar indo lá, clicando aqui no QR Code, mirando para cá, você vai estar conhecendo o Instagram deles e também todos os produtos que eles têm à disposição na Agro Jardim Schultz. Então, sem mais delongas, agora eu quero que a pastora Maria Helena se apresente um pouquinho para quem ainda não conhece ela. Aqui na nossa cidade, na nossa região, ela é muito conhecida, né? Até é engraçado que quando eu escuto alguém falando de Jesus dentro do mercado, 99% de chance de ser a pastora. Se eu escuto alguém falando de Jesus na farmácia, na lotérica, eu olho e vejo e tento procurar a pastora, porque ela gosta muito de falar de Jesus. Essa é uma das qualidades dela. E eu queria que tu falasse, pastora, se apresentasse, então contasse um pouquinho da tua história, quem tu é, se tu nasceu em lar cristão ou não. Fica à vontade. Bom dia a todos os ouvintes e que a graça de Jesus chegue a cada lar e a cada vida, transformando e trazendo muita tranquilidade e paz. Eu me chamo Maria Helena Kini, depois casei e fiquei em Dalla Velha. Bom, eu sou natural de Antagorda. Me criei lá. Lá eu comecei meu trabalho como professora de matemática no Colégio das Irmãs Carlistas. Trabalhei muitos anos, onde o meu trabalho foi muito bem visto, que não queriam que eu viesse a Lajeado. Mas nesse meio tempo eu vim fazer faculdade em Lajeado. E vim fazer faculdade em Lajeado, eu conheci o meu marido. E em pouco tempo, 1 ano e meio, máximo 2, nem lembro direito, nós casamos. Aí eu vim morar em Lajeado. Isso foi em 1976, eu casei e vim morar em Lajeado. Como as irmãs carlistas não queriam que eu deixasse o colégio de Antagorda, eu continuei indo a Antagorda por 2 anos. 2 anos eu ia lecionar em Antagorda, no Colégio das Freiras, e dormia 2 noites com meu marido. Dormia terça à noite e sábado à noite com meu marido. As outras noites eu dormia no Colégio das Freiras, e nesse meio tempo eu era tratada como uma religiosa, ou seja, eu tinha o meu quarto, onde eu ficava, no meu quarto tinha tudo, eu podia me chavear lá dentro, porque tinha muitas internas, as internas eram minhas alunas,
Então a gente tinha muito receio que elas pegassem uma prova, alguma coisa, que elas limpavam o meu quarto também. Então eu até tinha uma maleta com chave para pôr as provas dentro. Então foi um período da minha vida muito bom. Nesse meio tempo Deus me abençoou, vendo talvez o trabalho que eu tinha, uma diretora de Dr. Ricardo pediu para o governo do estado me dar um contrato na escola de Dr. Ricardo. Então eu fiquei mais um ano ou dois, uma coisa assim, trabalhando em Dr. Ricardo e Antagônida. E aí as freiras não queriam que eu saísse, não tinha jeito de me soltar. Se uma aula era R$50, elas passaram a me oferecer R$100, R$150, mas que eu ficasse. Mas meu esposo não quis, por nada desse mundo, morar em Antagorda. Hoje eu louvo a Deus porque eu estou morando em Lajeado, mas na época foi muito triste para mim, porque se eu tivesse ficado lá, eu ficaria diretora da escola e tudo, porque eu tinha muita, como é que eu vou dizer, empatia pelo povo e o povo gostava de mim. Mas, por meu esposo não querer morar lá, acabei tendo que dar um jeito. Elas não queriam, mas eu dei um jeito e disse que eu não poderia continuar assim, casado, dormindo 2 noites com o marido, não dava. Daí foi que eu deixei lá e pedi transferência do estado para Lajeado. E aí eu vim trabalhar no Fernandes Vieira, a escola Fernandes Vieira, onde eu fui muito bem recebida. E também nesse ano que eu entrei e vim a Lajeado, eu morava na entrada de Conventos, ali no posto do falecido Jair Bolsa. Aí eu fui convidada a trabalhar no município, na escola de Conventos, a escola particular de Conventos, que na época a escola sinodal era metade CNC, era metade voltada para a indústria e metade particular. Então era um lugar muito bom, onde tinha um salário muito bom. Trabalhei lá também, não sei se foi 2 anos ou 3 anos, e à noite eu trabalhava no Fernandes Vieira. Aí fui indo e nesse meio tempo eu morava ali na entrada de Conventos. Meu esposo, desde o namoro, ele tinha sempre muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. E eu não vou negar, eu vou explicar quem eu era benzedeira, eu benzia de tudo que você pode imaginar, porque eu ganhei os dotes de benzedeira da minha mãe, que benzia para dor de cabeça, coisa de lua, coisa de sol, coisas assim. Aí também ganhei os dotes de uma senhora que era chamada Preta Velha. Ela morava perto da escola que eu trabalhava, em Antagorda, e ela tinha uma certa idade, tinha os filhos, mas eu sempre fui uma menina que gostei de pessoas idosas, sempre. Aí eu ia sempre lá conversar com ela, até interessada como ela fazia, o que fazia, e nisso, quando a mulher ficou mal para morrer, mandou me chamar na escola, que ela queria passar os dotes para mim, não era para nenhum filho dela, era para mim que viriam os dotes. Então dela eu ganhei os dotes de benzedeira para... Eu dou risada porque hoje eu entendo a vida, né? Eu ganhei os dotes para osso quebrado, nervo torcido, coluna problemática, ossos problemáticos, e eu era benzedeira. Tá, aí meu esposo que tinha problema na cabeça, muita dor de cabeça, eu benzia para sol, eu benzia para lua, eu benzia para tudo aquilo que eu sabia que podia tirar a dor de cabeça, e sabe que aliviava por uns dias, mas depois voltava outra vez. E aí foi que ele procurava solução em todos os lugares. Ele foi em tudo que tu podes imaginar para tentar ficar curado dessa dor de cabeça. Era muito forte as dores de cabeça dele, e com o tempo a coisa foi piorando tanto que a gente percebeu que no meio da cabeça abriu um caroço. Abriu um caroço aqui onde a criança, quando nasce, tem aquela moleira que diz. Ali abriu um caroço e a cabeça se partiu assim, se partiu para os lados. Aí ele era cabeleireiro, não tinha mais jeito, ele usava óculos escuros porque a luz, seja da TV, de uma lâmpada, dava mal-estar. E ele continuou buscando solução em homens que davam chazinhos, que eu não lembro o nome agora como é, continuou buscando em benzedeiras, continuou buscando até mesmo na macumbaria, buscou no espiritismo, só que eu me mantinha no meu canto. Eu sempre dizia para ele, eu vou morrer católico, tu é que está com a dor, busca ela. E ele foi buscando em todos os lugares, mas não melhorava. Mas, pastora, tu e ele não nasceram num lar cristão evangélico? Não, eu nasci num lar de muita força católica. Tanto que eu fui para o convento de freira para ser freira.
eu achava, na minha intuição, que ser freira era ser a esposa de Jesus. E desde menininha eu cresci pensando, eu quero ser a esposa de Jesus. Eu tinha isso no meu coração. Então eu fui para o Colégio das Freiras, porque eu queria ser a esposa de Jesus. Quando eu cheguei lá, eu não encontrei o que eu pensei que ia encontrar. Eu fui criado num lar onde havia limites, onde era ensinado um caráter de retidão, retidão, retidão pelos meus pais. E lá eu tive que fazer coisas que eu não conseguia, sabe, não aceitava. Por exemplo, ela estava construindo na época e custa, meu pai tinha ensinado, quando você não pode pagar alguém, vai e fala com a pessoa e diz, ó, não estou podendo te pagar, mas no momento que eu posso eu te pago. E aí essa freira que era líder da escola, da comunidade, ela me fazia sempre eu, porque eu era uma menina muito corajosa, ir lá e enfrentar o cara e dizer para ele, eu não estou em casa. E ela estava atrás das minhas costas. Sim. E eu tinha que ir lá e dizer para ele que ela não estava em casa porque ela não podia pagar a conta. Isso me doía muito, me doía porque ela me usava muito nesse sentido. Então um dia eu fui para casa e disse para meus pais, eu não vou mais ser religiosa. Porque lá o caráter está bem diferente do que vocês me ensinaram, eu expliquei tudo. Eu disse, eu vou ficar no colégio de freira, porque eu sei que vocês não me deixam ir para uma casa de família. Meu pai era muito de cuidar da gente, para a gente não se perder, aquela história. E aí eu sou a nenê, eu era a baby, e aí ele não me deixaria. Tinha várias famílias que via como eu trabalhava no Colégio das Freiras. Eu tirava leite, antes de ir para a escola, eu entregava leite em 6 famílias. Daí eu tomava banho e eu ia para a escola, que começava às 7h45. Então, tinha muitas famílias que eu entregava leite, que queriam que eu fosse trabalhar na casa deles e me pagariam muito bem. Pelo contrário, meu pai não deixava, então ele pagava um salário mínimo para mim ficar no convento das freiras, aonde eu trabalhava sem limite. Agradeço a Deus, foi lá que eu aprendi a cozinhar, foi lá que eu aprendi a ser humilde, foi lá que eu aprendi a obedecer, foi lá que eu aprendi tantas coisas que no momento eu não vou lembrar para citar, mas eu aprendi muito com elas. Muito mesmo, porque daí eu fui crescendo, eu terminei o primeiro grau dentro do colégio, e quando eu terminei o primeiro grau, a freira que dava matemática, a irmã Calista, que ainda está viva em Flores da Cunha, ela teve amnésia total, porque ela trabalhava muito, ela era secretária, tesoureira e professora de matemática. De manhã tinha 3 quintas, 2 sextas, não lembro mais, 2 sétimas, assim, era muita turma. E ainda ela dava aula à tarde e tudo, e no fim do ano ela teve amnésia total. Ela esqueceu até o nome. Daí ela foi levada para um sanatório em Caxias do Sul. E durante as férias elas foram procurar uma substituta. Como eu era uma criança bastante imperativa, eu hoje noto que eu era imperativa, eu não sabia ficar quieta. A professora de matemática era muito sabida e ela me usava para ensinar os colegas. Então ela fazia grupinhos de 4 e dizia, ela vai ensinar, eles vão aprender. Isso eu fiz durante anos e anos com ela. Até terminar o primeiro grau e ela teve amnésia total. Aí, na época que ela teve amnésia, ela foi para o sanatório e convocaram 3 meninas. 3 meninas, as que elas consideravam boas em matemática, boas no caráter, talvez também, né, eu creio, porque nós éramos muito fiéis em tudo e trabalhadora. E aí elas convocaram eu, a Terezinha Santinha e a Adir Pucci. Se elas estão me ouvindo, que eu sempre mando mensagem para a Adir, elas vão saber. A Adir, que era de confiança maior delas, que vendia os lanches e tudo, a Adir disse, não, eu quero casar e eu não quero mais estudar. Chega para mim a 8ª série, e realmente ela casou, e pela graça de Deus eu achei a Adir lá no interior, quando fui comprar alguma carne de um boizinho que eles haviam matado. Mas tudo bem, a Terezinha Santinha então foi selecionada. A Terezinha tinha muito dom, muito caprichosa, ela pintava, ela fazia desenhos na mão livre, ela era uma bênção, realmente uma bênção, deve ser uma vez, nunca mais encontrei a Terezinha. Ou talvez eu encontrei uma vez em Soledade, acho que sim, nas nossas caminhadas pregando o Evangelho, eu encontrei ela uma vez, se eu não me engano. Mas tudo bem, a Terezinha foi para a escola, a Terezinha trabalhou uma semana, e os pais todos se revoltaram e foram para a escola e disseram que ela não servia e não queriam ela. Aí as freiras se obrigaram a pegar eu que era a pior, eu era relaxada nos cadernos, eu tinha letra feia, eu tinha todos os defeitos que alguém pode ter, eu não ficava parada, eu caminhava na sala, se não me desse trabalho para fazer, eu fazia qualquer coisa. Então eu comecei a fazer uma coisa na escola,
na aula das professoras, porque quando elas falavam eu já sabia tudo, pela misericórdia de Deus, eu tinha um QI muito elevado. Até naquela cidade tinha Kines, nós éramos em 3 Kines, não faz muito tempo que eu encontrei o Jorge Kine, nós éramos Kine de casa, e nós 3, eu, o Jorge e o José, eram os únicos que na escola passavam sem exame. A média era 8 para passar, eu passava com média 8 em português, que é a matéria que eu nunca gostei, mas eu li. Eu li todos os livros que tinha na escola para não incomodar a professora, quando eu entendi que não se incomoda. Então eu ia ler. Bom, passou tudo isso e aí eu fui escolhida. Eu fui escolhida porque sobrou eu, né? Sobrou eu. Eu sempre digo, não sobrou, Deus me dotou de graça, de força, de sabedoria. Eu sempre fui mineira. E aí eu fui para a escola. E não precisou dar aula uma semana. Em 2 dias os pais todos vieram para a escola e disseram, é ela que vai ficar. Nós queremos dela. Ela sabe transmitir o conteúdo de uma maneira inexplicável. E aí foi que eu entrei na Colégio das Freiras trabalhando como professora de matemática. Eu, nos primeiros anos, recebia do salário da irmã, que estava em Caxias do Sul, no sanatório. Depois eu comecei a receber eu mesmo, que daí eu tinha 18 anos e já estava fazendo, quer dizer, estava fazendo ensino médio e já dava aula para todo o primeiro grau. Ah, tu ainda nem era de maior. Não, depois eu completei, daí comecei a receber por mim. E aí eu trabalhei lá, não sei quantos anos, né? Chegou uma época que elas achavam certo que eu ainda ia freira, elas não tinham se convencido. E eu vim para Lajeado fazer faculdade daí, nesses anos que se passaram, e vim fazer faculdade eu conheci meu marido. Conheci meu marido ali no baile e no brinquedo ficou sério e eu ia casar. E as freiras imaginavam, as irmãs freiras imaginavam ainda que eu fosse me decidir para ser freira, porque eu era uma peça muito importante, porque elas usam as pessoas. Elas usam tanto que usaram tanto a Calista, até que a Calista saiu do normal. Que a Ângela, por nome, quando elas ficam freiras, elas trocam o nome, ela era Calista. Bom, sendo isso, eu comecei a faculdade aqui em Lajeado, encontrei meu marido, a gente não andou muito, em dentro de 2 anos a gente queria casar. Eu não me esqueço quando eu fui dizer para a líder da comunidade que eu ia fazer curso de noivos, ela não desmaiou na hora, porque não era a hora. Ela me disse, tu, Maria, vai casar? Vou sim, vou casar, vou fazer curso de noivos, vou casar. Ela quase morreu na hora, mas sob todos os efeitos. Nem sei se a Elza vive ainda, que era diretora. Eram várias irmãs que eram freiras. E aí foi que eu fiquei lecionando, casei, vim morar em Lajeado, e aí eu ia lecionar e dormia 2 noites com o marido. Então, foi passando e meu marido tinha esse problema, eu sempre benzia, aliviava, voltava, ele procurava em todos os lugares. Até que um dia ele era cabeleireiro na entrada do convento, à direita, no posto do finado Jair Bolsa. E lá, alguém entrou na barbearia, ele nunca sabe quem entrou. Eu sempre digo, acho que foi o único céu, porque ele não sabe, ele não lembra quem foi. Alguém entrou na barbearia e ele estava, nós tínhamos ido a Porto Alegre, agora antes eu lembrei, nós tínhamos ido a Porto Alegre, eu convenci ele a ir no médico. E nós fomos a Porto Alegre no médico, e lá foi comprovado que essa bola que ele tinha saído, era câncer. E que não daria para operar porque ele estava muito fraco. Ele estava magro, só os ossos, e não teria condições de passar por uma cirurgia tentando tirar aquilo. Mas que idade ele tinha já? Espera aí, eu vou ter que pensar. Isso foi em 80, ele era de 45, 55, 35 anos. Mas desde que tu conheceu ele, desde novo, ele tinha já essas dores? Tinha essas dores. Depois disso, ele foi a Porto Alegre, foi visto que era câncer, o médico deu, se eu não me engano, foi 20 vidrinhos ou 12 vidrinhos de vitaminas para ele ficar mais forte e talvez voltar e operar. Mas isso abalou ele muito, porque ele nunca pensou que ele era. Aí ele já usava um elástico, começou a usar um elástico mais forte ao redor da cabeça para aliviar a dor, ele usava a Ray-Ban também, que ele não podia ver luz, e assim ele estava. E chegou um senhor na barbearia e ele estava muito triste, isso abalou ele muito. Aí essa pessoa que entrou, que até hoje ele não sabe quem foi, olhou para ele e disse, que dá motivo, gente, tu quer ser alegre, feliz, sempre dando alegria para nós, hoje tu está morrendo? Diz, realmente eu estou morrendo, eu estou com câncer no cérebro, não tem mais saída, e eu estou muito fraco, eu estou nos últimos dias, então eu estou repensando a vida. E aí, o cara disse para ele assim, não, mas tem solução para isso? Aí ele, não tem. Ele disse, sim, tem.
Eu quero te falar do líder da banda Guarujá, que é o Otmar Seus. Ele tinha câncer no estômago e mandaram para casa ele para morrer, porque não tinha saída na época, né? Não é um dia, foi em 80, são 44 anos atrás. E aí ele disse, esse cara, falaram para ele que tem um missionário lá na praia, que prega o Evangelho e prega Jesus Cristo, diz que Jesus Cristo é a solução, e Deus usa ele para milagres. O Otmar entrou na igreja, saiu da igreja, foi para casa com a cirurgia ainda sem pontos, começou a comer e ficou curado. E até hoje o Otmar é uma testemunha, ele está em Estrela, ele tem a barbearia no centro, mora em Estrela, é irmão do Rivaldo Seque, que tinha a barbearia na DK, é a Benjamin. A DK, a do hospital, que tem o Tato. É Benjamin? É Benjamin. Bom. Até para quem não está assistindo, a gente é do Rio Grande do Sul, né? Porque às vezes a gente fica falando muito aqui de nomes de rua, bairros, mas a gente é do Rio Grande do Sul, e até para entender melhor o contexto, o esposo da pastora Maria, que hoje já se encontra descansando, né? Eu sempre falo que é uma pessoa que eu não conheci pessoalmente, mas eu tenho saudade, né? E eu não consigo explicar isso. Mas era de descendente italiano, né, pastora? Gringo, né? Então você vai notar muito esse jeito da gente conversar e os costumes também, né? Porque por muitas vezes ele pode ter tido orgulho de não procurar um médico ou alguma outra ajuda, até chegar nesse ponto, nesse episódio que tu está comentando desse senhor que veio então apresentar Jesus para ele. Então, sim, primeiro, quem foi da tua casa foi o teu marido. Sim. Que foi? Aí, quando o cara falou para ele, o Otmar, que é irmão do Rivaldo, que são barbeiros, quem ensinou a profissão foi meu esposo, porque eles tocavam na banda Guarujá. E, não, eu estou trocando a banda Barbarella, estou trocando a banda Barbarella. Ele era maestro. E aí, os dois aprenderam com meu marido a cortar cabelo, essas coisas. Meu marido fizeram curso, mas meu marido aperfeiçoou, que tinha muita experiência, que era cabeleireiro uma vida. Aí, os dois começaram a trabalhar de barbeiro. Daí, quando esse cara falou isso, ele tomou coragem e veio para casa e me disse assim, me dá uns litros aí, que hoje eu descobri um outro caminho. E eu sempre dava uns litros lavados para ele trazer chá. Uhum. Queria ir todo dia, mas eu dizia sempre, eu não vou junto, tu vai sozinho. Aí ele pegou esses litros e saiu para o centro da cidade e foi procurar no bairro Praia, onde o cara tinha dito, se encontrava esse lugar que tinha esse homem que orava e curava. Porque a gente pensava que era o homem que curava, a gente não sabia que era Jesus, que fazia a obra através da vida dele. Aí ele foi, e pela misericórdia de Deus, ele parou na frente da casa do pastor para pedir informações. E aí a pastora Sidney, na época, agora também ela está com o Senhor, mas na época ela disse para ele, olha, era terça-feira, ou segunda-feira, não sei, acho que era terça. Ela disse, amanhã às 15 horas tem culto, na Barão do Santo Ângelo 85, e é lá que tu vai ser curado. Aí ele voltou para casa, no outro dia ele foi para o culto. Chegou num lugar, era um tabernáculo com folhas deitadas de madeira de torra, coberto com palha de coqueiro, e ele, quando chegou, aquilo estava tão lotado que ninguém entrava. Lotado. Então o que ele fez? Ele estava com um boné na cabeça, não tiraria por causa do elástico que ele usava, e aí ele se encostou na porta do tabernáculo, que chamava, né? E aí, quando o pastor pregou, o pastor orou e o pastor teve uma revelação. Ele disse assim, aquele senhor lá na porta, encostado, os médicos disseram que não tem mais cura, que tu vai morrer. Mas se tu sair do teu lugar e vier aqui na frente, nós vamos orar e tu vai ficar curado. Ele disse que não sabe como, ele passou no meio daquela multidão e foi para frente voando, porque ele queria ser curado. Quando ele chegou na frente do pastor, o pastor revelou e disse assim, você teve uma namorada, essa namorada há muitos anos fez uma macumbaria para você morrer. E isso foi te afetando aos poucos e se transformou num câncer porque você ia morrer. Ela fez para você morrer. E essa macumbaria não foi desfeita porque ela era de plástico e ela botou embaixo de várias pedras no rio. Se fosse hoje, o rio ia tirar, né? Na época não tirou. Mas tudo bem. Aí ele disse, eu vou orar por você.
e você vai ficar curado aqui, agora. Porque Deus me revelou de onde veio esse câncer. Aí o pastor botou a mão na cabeça dele, começou a orar e ele sempre disse, eu senti assim como se fritassem ovos na minha cabeça. Aquilo fazia assim, e era Deus queimando o câncer. Quando terminou a oração, ele sentiu que os Ray-Ban tornavam-se escuros. Ou seja, ele poderia ver luz de novo. E saiu dali curado, aí as pessoas foram ao encontro dele, os que congregavam, e começaram a explicar para ele que não era o pastor que tinha feito, mas que era Jesus Cristo, e que ele precisava aceitar Jesus Cristo no coração dele, e acreditar que ele era o único que salvava, perdoava, libertava, e dava uma vida e uma vida abundante. Ele escutou tudo o que disseram, deram uma Bíblia para ele, e ele chegou em casa pregando para mim que eu ia para o inferno, porque eu não tinha Jesus, e ele ia para o céu, porque agora ele tinha encontrado Jesus, e que eu também precisava aceitar esse Jesus. Aí ele chegou em casa transformado, era um homem que bebia muito, bebia, muitas vezes me virou à mesa, porque ele era muito nervoso por causa da dor, então ele bebia, achava que aliviava a bebida. Me deu muito trabalho nos primeiros 5 anos de casado, que bebia muito, por causa das dores que ele tinha frequentemente. Chegou em casa, disse que não ia mais beber, eu até fiquei meio assim, mas disse que tinha aceitado Jesus, como tinha ensinado para ele, que tinha ensinado que o Evangelho de Jesus Cristo era a solução para todo aquele que crê, e que ele estava crendo, ele tinha sido curado, ele ligou a televisão para me mostrar que ele podia assistir a televisão, que antes ele não podia nem olhar para a televisão. Porque nem com o Ray-Ban não dava, ela dava o reflexo, sabe aquela televisão colorida? Sim, a antiga, aquela de caixa. Dava. Ele saiu de casa de Ray-Ban, de boné, de elástico, morrendo de dor, e depois ele voltou podendo enxergar, sem o elástico, e testemunhando que Jesus curou. Então foi assim. Aí, por um tempo, eu como era muito religiosa, eu não fui para a igreja, não. Eu me mantinha muito religiosa. E também, como eu tinha sofrido muito com as bebidas, com as coisas com ele, eu fiquei meio restrita. E pensando, vou ver se é verdade tudo isso. O homem não vai mais beber, o homem não vai mais... Porque eu sei que ele fazia bobagens, ele jogava bola, depois do jogar bola ali no centro, ele bebia e aí fazia bobagem, eu não tenho dúvida. E aí, graças a Deus, ele disse para mim que nem bola ele ia jogar por um tempo, para agradecer a Deus o milagre que tinha feito. Mas eu queria ver se era verdade. E também eu tenho certeza que o inimigo não queria que eu aceitasse Jesus. Hoje eu olho para trás e eu percebo, quando eu vejo que eu prego para pessoas Jesus Cristo, falo do amor de Deus tão grande que enviou seu Filho para salvar, para libertar, para curar. Falo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Falo que através do Evangelho eu fui liberta. Falo que através do Evangelho eu tive uma vida nova. Falo que através de Jesus Cristo eu sou uma nova criatura. Falo que Jesus Cristo me abençoou de maneira inexplicável. Falo que Jesus Cristo corrigiu a minha família, me deu um novo marido e depois eu pude ter 2 filhas maravilhosas que hoje trabalham na obra do Senhor com amor. É fruto do trabalho que eu e meu esposo, porque nós nos convertemos e quisemos já pregar, já fazer a obra. Mas aí foi um tempo e um dia eu fui para a igreja. Ele sempre dizia, vamos Maria, vamos Maria. E eu, assim, naquela época tinha missionário dos Estados Unidos na televisão, ele ia para a oração, ele ia para o culto de sexta, ele ia para o culto de terça, ele ia para o culto de domingo, ele ia para todos os cultos. E eu lecionava 40 horas de manhã e de noite, mas no domingo, enquanto ele ia para o culto, eu escutava os missionários dos Estados Unidos, ou seja, a semente já estava sendo plantada. Eu não acreditava nele, mas acreditava nos missionários. Até que chegou um dia, ele sempre me convidou, ele entrou na igreja em abril, no tabernáculo, e eu entrei em 15 de novembro. Então foi um período aí que ele lia a Bíblia todos os dias, eu até achava graça, porque ele lia a Bíblia querendo explicar, e eu pensava assim, um gentil querendo me explicar, porque eu vou ser sincera, assim, que o povo saiba que Deus usa um analfabeto. Para passar para a segunda série, ele comprou um colega com uma batata que fez a prova para ele. Então ele não sabia escrever, não sabia ler. E daí, uma pessoa que não sabia ler, nem escrever, queria ensinar uma pessoa que era formada, era professora que ensinava. E daí tu ficava meio... Não, aí nós tínhamos feito um concerto nós dois. Que antes de ter filhos, ele ia aprender a ler e escrever. Nós não tínhamos filhos. E aí eu ensinei ele a ler e escrever na Bíblia. Porque ele estava tão enamorado na Bíblia, que ele foi escrevendo, escrevia e eu corrigia, e lia, ele se tornou um grande pregador, né?
Se tem alguém me ouvindo, sabe que ele pregou para 5, 6 mil pessoas, mais do que uma vez. E Deus fez grandes milagres, curou câncer, curou braço mais curto, curou coluna, curou perna. O homem foi assim, como é que eu vou dizer, repleto das bênçãos e dos dons de Deus, porque buscou. Tem que buscar, tem que se esforçar, tem que perseverar. Vieram lutas? Vieram, mas ele nunca desistiu. E eu ensinei ele a ler e escrever conforme combinado no casamento, através da Bíblia. E eu dou graças a Deus que ele encontrou Jesus, porque depois eu vim para Jesus também. Eu quero contar como eu vim para Jesus, porque é muito importante isso. Eu era muito católica, doente, doente de todos os santos e todos os tipos de Nossa Senhora. E minha mãe me dava os livrinhos, eu lia os livros de todos os santos, todas as Nossa Senhora, era a única da casa que fazia isso. Os meus irmãos me chamavam de crentinha. E eu virei crente mesmo. Glória a Deus. Aí, o que acontece? Eu não queria ir, eu queria ser católica. Um dia eu estava plantando, eu tinha um terreno grande na casa, onde eu plantava alface, fazia carteiros, era assim, uns 200 metros quadrados, que eu, quando eu estava com tempo, eu tinha sempre alface para dar para todo mundo, e tinha um rapaz da vizinha que me ajudava a fazer carteiros, que ele trabalhava e tinha força. E aí foi, era um 15 de novembro, nunca vou esquecer, porque era feriado, não tinha aula, e estava lá eu plantando mudinhas de alface. E ele veio da barbearia, nós morávamos do lado de cada faixa, numa casinha, veio da barbearia e me disse, Maria, eu vou para o culto, é quarta-feira, vamos junto. E eu disse para ele, eu? Junto? Não. E aí uma voz me disse, vai. Saí dali onde eu estava, corri, tomei um banho, esfreguei minhas mãos, que era a terra vermelha, e fui para o culto. Fui para o culto e eu gosto de contar assim, para que as pessoas saibam que a gente não tem nem consciência do que é o Evangelho de Jesus Cristo, do que é o poder do Evangelho para nos alcançar. Eu fui com ele ao culto, o tabernáculo estava lotado, eu sentei no último banco. Sentei no último banco e eu pensei, se o pastor pensa que vai fazer o que fez com ele, comigo, não vai fazer porque eu sou mais esperta, mais difícil. Aí chegou a certa hora, o pastor pregou naquele dia, e eu achei que ele tinha pregado só para mim, mas hoje eu entendo que ele foi usado pelo Espírito Santo. Ele pregou sobre ídolos, sobre idolatria, que a gente não tinha que adorar ídolos, adorar imagens de gesso, ou qualquer outro tipo de deuses que apresentam, mas que a gente tinha que adorar o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Era Ele que foi para a cruz no nosso lugar, foi Ele que morreu na cruz, foi Ele que ressuscitou no terceiro dia, foi Ele que veio do céu e entrou numa mulher virgem. Então eu sempre digo, Maria foi a melhor mulher da época, que ninguém venha me dizer que não, porque ela foi escolhida para gerar o Salvador. Só que tem uma coisa, ela não é o Salvador, ela nasceu de homem e de mulher. Se ela nasceu de homem e de mulher, ela tinha a natureza terrena. Jesus veio do céu, pelo Espírito Santo entrou no ventre dela. Então Jesus era Deus, desde o início da terra. Ele sempre foi Deus e sempre será, e estava junto com o Pai, quando o Pai planejou o Jardim do Éden, planejou separar as águas, planejou separar como é que dizer, as águas, fazer luz, trazer o sol, trazer a lua, criar os animais, e tudo, Jesus estava junto. Era a Trindade Divina fazendo tudo isso. O Espírito Santo também estava lá. E aí, que eu vou te dizer, que quando eu entendi tudo isso, naquele dia, o pastor chamou para frente, me explicou tudo isso, e eu pensei assim, ele chamou as visitas para frente, e eu pensei, não, daqui ninguém me tira, daqui ninguém me sai, me agarrei com as duas mãos no banco de madeira que eu estava, e pensei, eu não vou para frente, mas nem fiquei. E não fui. Todo mundo foi, eu não fui. Então, terminou o culto, fomos para casa, chegamos em casa, meu marido me disse, o que está achando do culto? Olha, eu só sei uma coisa, tu deve ter dinheiro sobrando. Aí ele disse, o quê? Um gringo daqueles, né? Sim, porque tu pagou pro pastor pregar só para mim? Isso pode? Tu teve dinheiro para pagar pro pastor pregar só para mim? Não tinha ninguém lá que precisava ouvir tudo que ele falou, não sei eu. Mas tudo bem, Deus sabe tudo. Tá, ele foi para a barbearia, que era do outro lado da faixa, eu voltei para a terra plantar minhas mudas. Porque era novembro, os dias já eram mais compridos, e eu fui plantar minhas mudinhas. Quando eu terminei de plantar minhas mudinhas, eu fui para o banheiro tomar banho. E eu tinha uma coisa que eu sempre digo, como Deus faz para pegar a gente. Como Deus faz para convencer a gente de que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. De que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos de Jesus para ter uma vida transformada. Nós precisamos de Jesus para o nosso espírito renascer em Deus e poder nos tornar filhos de Deus. Amém. Então, eu fui para o banheiro, lavar minhas mãos e tomar um banho. E eu tinha nas mãos cravos fluorescentes. Não sei se as pessoas sabem o que é. Na época havia ido médicos, os médicos arrancavam e eu botava um ácido lá no fundo para não nascer mais. Não ia um ano, eles nasciam tudo de novo.
Isso eu comecei bem cedo com eles, acho que eu tinha uns 17 anos quando começaram a me incomodar. E aí eles estavam bem fluorescentes, sabe, naquela fase que não dá mais, tem que mandar tirar. E então eu não podia nem pegar uma escova, porque se eu pegasse uma escova para escovar as mãos direito, a mão direita eu não podia usar. Aí eu tinha que escovar com a esquerda, porque sangravam todos. Tá. E aquele dia eu peguei a escova, não doeu. Eu olhei para minha mão, não tinha mais nenhum cravo. Pensei assim, opa. Ali embaixo do chuveiro eu pensei, lá tem Jesus vivo mesmo. Pois eu pedi tanto tempo na igreja católica e nunca tive resposta. Aí eu entendi que eu pedi errado. Eu pedia sem ter o Espírito de Deus. Eu pedia sem ter Jesus. E aí eu percebi que lá tinha o Espírito Santo de Jesus. E que ele usava o pastor e que ele usava os irmãos para que a gente fosse salvo, liberto, transformado. E ali embaixo do chuveiro, ali mesmo, dobrei os joelhos e disse, Pai, eu te peço perdão por meus erros em não acreditar. E hoje eu convido Jesus Cristo para entrar na minha vida, para entrar no meu coração, fazer parte da minha vida, cuidar de mim. E eu te peço, perdoa os meus pecados, perdoa o meu passado, apaga tudo do meu passado. E me faz uma criatura nova, porque hoje eu creio. E ali foi a minha conversão, embaixo do chuveiro. Pode acontecer isso com muitas pessoas que entram na igreja e que acham que não é, mas Deus lá em casa vai usar algo para que a pessoa saiba que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que sem Jesus nós não somos salvos, que sem Jesus nós não recebemos perdão dos pecados, que sem Jesus nós não nos tornamos filhos de Deus, porque é Ele que reaviva o Espírito que foi colocado em nós no momento que nós nascemos. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o nosso Espírito recebe vida. E quando o nosso Espírito recebe vida, nós podemos falar com Deus. Porque até ali nós não podemos falar com Deus. Então é aí mesmo que eu queria chegar, pastor, de criatura para filho, porque eu acredito que todo cristão, toda pessoa que caminha nessa fé em Cristo Jesus, ele tem um momento da vida que ele vai viver o que diz em Jó, capítulo 42, versículo 5, que é: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço porque vejo com meus próprios olhos. Então esse momento ali no banheiro, tomando banho, foi aonde que tu passou de criatura para filha. Com certeza, não tenho dúvida. Apesar de que eu vou dizer para vocês, eu senti tanta paz, tanta alegria, uma coisa assim que não tem explicação ali no chuveiro, que eu queria ter certeza que ele nunca mais fosse embora da minha vida. Então eu era capaz de 3 vezes no dia dizer: Jesus entra no meu coração, Jesus entra no meu coração, faz morada em mim, toma conta da minha vida, por favor, apaga todo o meu passado, eu quero viver para ti, eu quero trabalhar para ti. Então essa era uma oração que eu fazia várias vezes no dia, durante muito tempo. Eu dizia para ele: não quero viver sem ti, hoje eu te encontrei, hoje eu não quero mais ficar 1 minuto sem a tua presença. Se passaram 40 anos e ainda hoje, quando eu oro, eu digo para ele: Pai do céu, por favor, me dá sempre um coração humilde, um coração contrito, um coração voltado a te adorar, um coração voltado a te louvar, um coração voltado a não esquecer da minha intimidade contigo. Então é por isso que eu gosto muito de orar, oro por todo mundo, oro intercedendo, oro por pessoas que recebem bênçãos e que Deus me revela que elas estão precisando, oro por todos do estado, da região, da cidade e do país. Oro por Israel. Todos os dias, mais de uma vez, eu oro por tudo o que tem na terra, pedindo a Deus que Ele faça do Rio Grande do Sul e do Brasil realmente aquilo que Ele prometeu, que nós sejamos aqueles que vão levar o avivamento, o último avivamento para a nação. Amém. Pastor, então depois de tudo isso, para o pessoal que está nos assistindo entender, depois de toda essa caminhada, né, que Deus ele permitiu tu trilhar, né, estudando, lecionando numa escola de freira, tendo ali o convívio, né, com a religião, né, criando então toda essa bagagem e depois acabando encontrando o teu marido, casando, largando essa religião de lado, né? E vendo tudo que Jesus fez na vida do teu marido, se convertendo e hoje de uma criatura para filha, espalhando o evangelho e vivendo como pastora de uma igreja cristã, né?
eu queria que tu comentasse assim, como é que foi isso, a partir de qual momento que tu entendeu que esse era o teu chamado de espalhar o Evangelho de Cristo através desse encargo, vamos dizer assim, como pastora. Olha, eu vou te dizer que as pessoas pensam que pastor é só estar em cima do púlpito pregando. Não, pastor a gente pode ser na escola, na rua, no consultório, a gente pode ser em vários lugares. Se é que quer chamar de pastor quem prega o Evangelho. Deus me dotou de algo assim que, talvez por eu ser bastante extrovertida, Deus me dotou desde o início. Eu comecei a pregar na escola, preguei tanto em sala de aula, que não tem explicação, sabe? Eu pregava e eles questionavam e eu ensinava, eles traziam Bíblia para a sala de aula em vez de livro de matemática. Eu tinha uma dificuldade louca de dar aula de matemática, porque eu queria dar aula de matemática, eu tinha um conteúdo para cumprir, e eles me incomodavam trazendo tudo Bíblia. Nessa época, na sala do pastor finado Antônio Carvalho, pai de David, naquela sala eu não dava aula de matemática, porque o pastor, da David Carvalho, que depois ficou pastor da Videira, e pai do David, ele se converteu ali na sala de aula e ele queria que todos se convertessem com ele. Mas ele era teu aluno? Era meu aluno no noturno. E assim, eu trabalhava de noite, eles eram tudo já de uma certa idade, avançados, né? Então o Antônio Carvalho se converteu e na sala de aula ele levava a Bíblia e só queria que eu pregasse o Evangelho. Não queria saber de outra coisa e queria que todos os colegas também se convertessem. E o Antônio era pai do David, do pastor David, e depois ele ficou pastor da Videira, graças a Deus, eu me orgulho disso. Mas ele começou a caminhada dele em Cristo a partir da sala de aula. Da sala de aula. Para quem não conhece, né, ele depois se tornou um pastor, hoje ele também descansa no Senhor, e o filho dele continua com um belo trabalho, né, que é a Igreja Videira Verdadeira. Então ele começou o caminho dele com Cristo através da tua evangelização dentro da sala de aula. Sim, ele não aceitava que eu desse matemática. Ele não entendia que a diretora não gostava e que eu era professora de matemática, eu precisava da matemática. Então eu dizia para ele, então vamos fazer assim 15 minutos de evangelho e o resto de matemática. Foi, mas a diretora se chateou muito. Se chateou, era a dona Carmen Regina, se chateou muito, me chamou várias vezes a atenção, me dizia, Maria, não dá. As outras turmas não faziam esse horror. Eu entrava, fazia oração, pregava um pouco e ia para matemática, eles aceitavam. Mas é que não tinha ninguém se convertido, aceitado Jesus mesmo. Aí ele não me deixava dar aula de matemática. E aí foi que eu me obriguei, quando voltei, que eu fiquei grávida da Miriam, e para a medicina eu pregava para todo mundo que Deus tinha me feito um milagre tremendo, que eu tive plasmose, os médicos tinham mandado eu abortar e eu não abortei, eu confiei. A Miriam nasceu perfeita. Quando eu voltei para a escola, ela me botou fazer aquilo que eu não sou, que é professora de ciências, e aí eu pedi transferência para Manoel Bandeira, onde eu me dei bem. Trabalhei 17 anos, preguei o Evangelho todos os dias, adorei todos os dias em sala de aula, e ninguém nunca me disse nada. Foi uma obra maravilhosa que eu pude fazer durante 17 anos. Uma almadeira e era muito respeitada por todos. Amém. Então é assim na nossa caminhada, às vezes quando a gente acha que é o fim, que o homem fechou a porta, Deus ele tem, né, uma porta ainda maior para nos abrir. Então, se na tua vida hoje tem se fechado algumas portas, saiba que é apenas permissão de Deus para que você mude a rota e continue ali no trabalho evangelizando e trazendo mais almas para Cristo. Então, pastora, para a gente ir concluindo já toda a tua história, tua trajetória, você teria horas aqui para a gente conversar, vai ter outros momentos que a pastora Maria vai estar nos trazendo com assuntos mais aprofundados, Espírito Santo, batismo, dons espirituais, mas para concluir então, de uma criatura passou para filha, a partir do momento que tu viu o milagre que aconteceu na vida do teu esposo, e teve esse momento ali que tu se entregou, onde que tu também teve uma cura, né? Teve ali um milagre nas tuas mãos e se entregou aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, e hoje é pastora, né, e prega a palavra na Igreja da Cruz, que tem como bandeira quadrangular.
Foi uma linda trajetória, né? Como eu disse, teria muitas horas ainda para a gente continuar falando, porém agora eu gostaria que você fizesse uma pergunta. Se hoje você tivesse a oportunidade, eu sei que você fala todos os dias com Deus, fala com o Salvador Jesus Cristo, porém se hoje Jesus estava sentado aqui no meu lugar, qual seria a pergunta que você faria para Ele? Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia do povo que não te conhece, que eles venham te conhecer, que eles venham conhecer a tua palavra, por favor. Ajuda perdoando, tem misericórdia do povo que não te conhece. Tem misericórdia dos que se desviaram do Evangelho, para que encontre o caminho de volta, o caminho da adoração. Tem misericórdia dos desigrejados, por favor. Aqueles que acham que fora da igreja tem solução, que eles aprendam que estar em intimidade com Deus é necessário oração, comunhão e quebrantamento. Quebrar o nosso orgulho, quebrar a nossa vaidade, perceber que nós precisamos um dos outros, que viver em comunhão nós crescemos. Nós crescemos na graça e no conhecimento de Jesus, que é muito importante a comunhão com a igreja, e eu gostaria que você trouxesse de volta isso a todos os que conhecem o Evangelho, que eles pudessem estar em comunhão com uma igreja evangélica e buscando a tua presença cada dia mais, para ser usado, para que teu nome seja reconhecido, glorificado e engrandecido. Amém. Então, uma pergunta, na verdade, foi um pedido, né, não por seu próprio prazer, mas a favor do próximo, né? E eu me lembro que Jesus falou isso, né, na cruz lá: Pai, perdoa esses homens porque eles não sabem o que fazem. E muitas vezes a gente não recebe pedido de oração porque a gente pede errado. E isso a palavra nos fala, né? Pedis e não recebereis, porque pede por seu próprio prazer. Então, sempre quando você tiver uma oportunidade nas suas orações, peça sempre bênçãos que vão atingir o próximo, né? As outras pessoas, que com certeza é automático, Deus vai continuar te abençoando. E pastora, para finalizar, qual conselho você daria para essa pessoa que está assistindo, um conselho que você não recebeu no início da tua caminhada? Bom, procure, em primeiro lugar, ler a Bíblia. Começa pelo Evangelho de João, eu aconselho, e o Novo Testamento, e o livro de Salmo, que são orações. Procura te esforçar buscando isso, buscando a leitura da Palavra de Deus, sempre orando antes, pedindo sabedoria, pedindo entendimento. Também, procure uma igreja evangélica, procure pessoas que você vê que estão andando retamente dentro da Palavra de Deus e procure estar cada vez mais em oração, buscando a Deus, em comunhão, buscando a Deus, porque se você tiver uma vida onde você vai procurar uma igreja que prega o Evangelho como deve ser pregado, você vai sentir que Deus vai te usar cada vez mais. Também procure estar nos cultos de oração, procure orar, procure buscar o batismo com o Espírito Santo, pois é Ele que te dá sabedoria, coragem, força para anunciar este Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. Que você possa sempre ser usado, mas para ser usado é preciso realmente buscar cada vez mais o batismo do Espírito Santo, a força de Deus, a graça de Deus e a sabedoria na palavra. Que você possa ser aquele que é persistente em querer servir a Deus em todos os momentos. Persistente em dizer: Deus, me dá sabedoria, me dá revelação, me dá unção para me levar ao teu Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Então é isso. Queremos agradecer a sua audiência, a sua companhia. Certamente a pastora vai estar conosco em outros episódios. E para que você continue abençoando, ou comece abençoando a vida do próximo, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, manda esse vídeo no grupo da família, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Então a gente vai ficando por aqui. Eu quero que você tenha uma semana abençoada, próspera na presença de Deus, e que, se você ainda não faz parte, se você ainda não se tornou um filho de Deus, é apenas uma criatura, tenha esse momento na sua casa mesmo de intimidade e procure pela presença de Deus, porque Ele é vivo e verdadeiro, e quando Ele mandou o seu Filho para morrer numa cruz, Ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus
mas não nos deixou só, deixou o Espírito Santo e é com Ele que você deve se relacionar. Então fica aqui um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Pastores, quer deixar as últimas palavras? Obrigado pela sua audiência e que Deus derrame suas ricas bênçãos sobre a tua vida, em todos os setores da tua vida, e que cada vez mais você possa buscá-lo em nome de Jesus. Amém. Nos vemos no próximo episódio. Deus te abençoe.